Olá, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bíblia na mão, palavra no fogão. E hoje vamos falar sobre o casamento. Segundo o dicionário, uma união entre duas pessoas de sexo oposto e não do mesmo sexo. Eu sou a favor, eu sou assim. Eu não vou estar favorecendo ninguém porque eu vivo pela Bíblia. E se a Bíblia diz que a união entre um homem e uma mulher é entre um homem e uma mulher. Ainda que queiram até dizer que está errado, mas eu sou de acordo com a Bíblia. E se a Bíblia diz que o casamento é entre um homem e uma mulher, então tem que ser assim. Já chega causando polêmica, né? Mas vamos lá, a palavra do Senhor. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 17, olha só o que diz. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Vamos ver o que aqui diz? Versículo 7 diz: Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Versículo 18: Disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora para que lhe corresponda. Amém? E também vamos ler o Evangelho de João, capítulo 2, versículo 2, que diz o seguinte: Evangelho de João, capítulo 2, versículo 2. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Amém? Após lermos tudo isso, vamos orar. Porque há muita coisa ainda a ser tratada neste áudio de hoje. Pai amado, Pai bendito, Senhor, Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que transforma crises em prosperidade. Sim, Senhor, porque há muitos casamentos que estão em crises. Senhor, coloca amor, coloca respeito, coloca acima de tudo, Pai, satisfação em ambos casais. Pai, há muitos namorados que desejam um dia noivar. Há muitos noivos que um dia desejam casar-se. Mas não permita que muitos casais desejem se separar, Senhor. Porque Tu és o Deus que cuida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Olha, meditando na história do casamento, e a gente vai ter também como base o casamento judeu. Na verdade, o casamento, para começar a aparecer, o casamento faz mais de 3.000 anos que foi lançado na Terra, ou melhor, que foi estabelecido. Porém, a gente vai entender que um casamento judeu era celebrado por 7 dias. E não era de qualquer jeito que um casamento judeu era celebrado. Primeiro, o noivo, ele ia para a casa da noiva, viajava uma longa estrada, até chegar lá e pedir a mão do pai da noiva em casamento. E após isso ser declarado ou isso acontecer, o noivo precisava ter um dote para pagar aos pais da noiva, até que levasse, porque de acordo com os judeus, a sua filha, ela era um bem muito valioso. E assim então, não era de todo jeito que era celebrado aquele casamento. Para um homem tirar a mulher da casa dos seus pais, para os judeus, era algo muito precioso. Ele estava tirando algo de valor da casa. E vamos trazer para os dias de hoje também. Primeiro lugar, casamentos são feitos às escuras, escondidos. Casamentos são feitos dia, noite e dia, nos dias atuais, no século XXI. E na verdade precisamos muito entender como era perfeito um casamento judeu, para que hoje nós possamos entender que os casamentos dos dias de hoje são mais celebrados no conteúdo material. A gente vê tanta luxúria, tanta coisa, tantos detalhes, mas na verdade o mais importante, que é a essência do amor, não são descritos. Tão logo o noivo pagasse o dote, o casamento estava juridicamente selado. Então os noivos bebiam juntos um cálice de vinho, simbolizando o estabelecimento do acordo. A partir deste momento eram casados, mas ainda sem a vida comum, ou seja, ainda sem relações, pois o noivo voltava à casa dos seus pais. E detalhe,
é que depois que o noivo deixasse a casa dos pais da noiva, ele passava um ano preparando uma casa para que eles pudessem ter uma vida conjunta. Ele estava lá preparando uma morada. Amém? Após esse tempo de separação, numa noite desconhecida pela noiva, o noivo convidava o seu padrinho, ou seja, eles não diziam, olha, eu vou vir aqui dia tal. Não, ele preparava um dia sem que a noiva soubesse, e a noiva tinha que estar preparada. Veja que coisa linda. Eu começo a sentir a presença de Deus, porque de igual forma é a noiva do Cordeiro, ou seja, a igreja. O Senhor não disse quando viria buscar a sua noiva, mas nós temos que estar preparados. E de igual modo é a celebração de um casamento judeu. E será que o casamento dos dias atuais do século XXI chega perto disso? Claro que não. Infelizmente, os casamentos dos dias de hoje são mais superficiais. Deixam muito a desejar e, na verdade, nada tem de casamento. E assim, acordos para enriquecer as famílias. É bem verdade de que naquele tempo, nos judeus, os casamentos eram arranjados. Mas haviam toda uma cerimônia que valorizava o casamento. Coisa que hoje a gente não vê nos casamentos dos dias atuais. Outra coisa, veja que coisa interessante. Quando o noivo ele ia lá com os padrinhos e eles passavam na rua, os vizinhos e aquela multidão que ali estava, os vizinhos, eles viam os padrinhos do noivo com a tocha acesa. Após esse tempo de separação, numa noite desconhecida pela noiva, o noivo convidava o seu padrinho e os amigos juntos dirigiam a casa da noiva com tochas acesas nas mãos. Os espectadores, ou seja, a multidão, percebia e diziam entre os outros gritando: eis, aí vem o noivo. Lembra lá no livro de Mateus, capítulo 25, falando sobre a parábola das 10 virgens? Era assim que acontecia mais ou menos. E quando chegavam lá na casa da noiva, a noiva tinha que estar preparada, tinha que estar adornada, ela tinha que estar pronta para o noivo. Porque chegasse lá, o noivo não ia conversar, o noivo ia tirar a noiva da casa do seu pai depois de um ano. E outra coisa, ali ainda não acontecia tudo, porque ainda haveria outro cerimonial. Os jovens que saíam com o noivo chegavam à casa da noiva antes da sua preparação e ficavam esperando na rua, ninguém entrava. Ali se dava por conta só da família, e sem contar que também a noiva ela saía de casa com o rosto coberto por um véu. E ainda acontecia também que as amigas da noiva preparavam um epitalâmico, ou seja, um cântico nupcial, à porta da noiva. Elas saíam de lá cantando, o casamento era uma festa enorme. Outra coisa que acontecia, glória a Deus, as amigas da noiva saíam com as lamparinas com azeite. Era isso que acontecia. Elas saíam com as lâmpadas com azeite, por isso que a Bíblia vai relatar-nos que haviam 5 tipos as 5 virgens prudentes e as virgens loucas. Amém? Outra coisa que acontecia também no casamento judeu, também acontecia o quê? Os noivos, eles saudavam, o noivo dava uma breve saudação aos convidados que se retiravam para o aposento nupcial. O nome em hebraico é rupá, onde costumavam os matrimônios, tornando-se assim o marido da mulher de fato, e de direito a noiva guardava o lençol manchado de sangue. Após certo tempo, o noivo voltava sozinho até os jovens, que levavam a notícia aos convidados. Aí então iniciavam-se as festividades, que duravam 7 dias. A noiva ficava no aposento nupcial durante um período chamado 4 dias de ocultamento, ou dias do aposento nupcial. No final, no 7º dia, o noivo conduzia a sua jovem esposa, agora sem véu, para fora do aposento e apresentava-se aos convidados. Amém? As vestes nupciais era bem interessante, porque na verdade, quem era rico tinha trajes bem lindos, muito ricos, muito caros, um traje, e também utilizavam um pomposo, uma câmara por onde passavam ou conviviam, passavam junto às vestes. Ou seja, lembra aqueles carrinhos
que o pessoal levava para conduzir as pessoas? Pois sim, assim acontecia, o noivo passava na cidade assim. E na verdade, quando se tratava em casamento, existiam dois tipos de casamento lá. Um casamento era as virgens, que geralmente era celebrado na quarta tarde. E o outro casamento era as viúvas, que eram no quinto dia da semana, para que não pudesse para que pudesse separar-se entre um tipo de casamento e outro. A moça, quando casava, ela guardava um lençol manchado com sangue da sua virgindade como prova de sua pureza, assim fazendo com que ela fosse pura. Tomariam esses lençóis e levariam ao esposo, aos seus anciãos, para a cidade para que fossem tomadas as providências. Nas cidades, nos sinédrios, se reunia segundo o quinto dia de cada semana, e um homem que se casasse em um quarto dia da semana tivesse algum motivo para duvidar da virgindade de sua esposa, poderia então apresentar-se assim já no dia seguinte do casamento ao terceiro dia. Amém? Outra coisa, Jesus sempre era convidado para os casamentos. E era normal, sim, era normal, acabar-se o vinho. Porque na verdade, deixa eu te dizer uma coisa, na verdade era muita gente, muitas pessoas queriam celebrar o casamento. Lá em Caná da Galileia, chamada assim para distinguir, tradicionalmente tem sido identificada como Keref Kená, distante a 6 quilômetros de Nazaré. Essa região onde existem amplas fontes de água e muitas figueiras. Mas, quando se convida Jesus para um casamento, a gente tem que ter a certeza de que Jesus vai mudar. Ninguém convida Jesus para um casamento e fica do mesmo jeito. Ainda que o vinho se acabe, e vinho simbolizava a alegria, ainda que muitas vezes as pessoas pudessem duvidar de que a alegria ia se acabar, mas Jesus estava no casamento. Jesus, ele fazia. Era comum o vinho acabar, tendo em vista os 7 dias de festa e provavelmente um grande número de convidados. O vinho era servido livremente. Vinho bom era aquele que era servido o mais adocicado. Amém? Mas algo interessante me chama a atenção. Jesus estava na festa. Os noivos estavam lá, a festa continuou. Eram 7 dias de festa. Os casamentos de hoje são arrumados. Muitas vezes são por interesse. Os casamentos de hoje são mais vivem de capas, de aparências. Pessoas que têm suas vidas luxuosas. As mídias nos ensinam tantas coisas que a gente pode casar agora, se separar depois, se separar depois e casar agora com quem quiser, a hora que quiser, porque está tudo certo. Mas se olhar termos como base, no casamento judeu havia pureza, havia respeito, havia compromisso, havia fidelidade. E isso, acima de tudo, a gente precisa aprender que, na verdade, um casamento não está relacionado a poderes, a bens, não. Um casamento está relacionado a sentimentos. E se realmente eu amo alguém, eu preciso respeitá-la. Eu preciso deixá-la com que ela seja uma pessoa de valor. Veja como era um casamento judeu, como eu acabei de relatar agora há pouco. Era se paga um dote. E muitas vezes a gente não paga nada, não cobra por nada, não faz nada, não dá valor à noiva, nem tampouco a noiva dá ao noivo. E muitas vezes, e de acordo com o casamento judeu, quando ouvia uma quebra de contrato, era algo muito sério. Era algo que muitas vezes até morte dava. Mas será que nós de fato estamos dando valor a um casamento? Será que nós de fato estamos vendo o que realmente é um casamento para nós? Jesus, ele hoje que faz ouvir este áudio de modo que você entenda de que luta pelo teu casamento, luta pela tua família, luta pelos teus filhos, porque o bem maior no casamento são a família, são os filhos, é o que a gente conquista. Ah, presbítero, mas eu tenho andado muito corrido, não estou tendo tempo de cuidar do meu casamento, então é melhor você cuidar, senão vai se arruinar, vai se desmoronar tudo que você planejou. Não é uma vida boa que nos faz felizes, mas é um casamento baseado na palavra. Não são os títulos que a gente conquista, que está na estante, não. É aquela simples foto,
de você, sua mãe, seus filhos, aquela família linda rodeado à mesa. Mas hoje em dia, parece que um casamento perfeito só ficou para fotos. Acabe com esse dogma. Faça o seguinte, luta pelo teu casamento, seja uma mulher sábia, seja um homem sábio, dê valor à tua esposa, leve ela para passear. Porque casamento não se acaba do dia para a noite, nem amor se acaba. Não seja como os hipócritas. Luta pelo teu casamento, chora, se humilha, derrama, faz campanha, se consagra, diz, olha Deus, eu não creio que o meu casamento se acabou porque ainda tem jeito. E só assim você virá Deus trabalhar. Só assim você virá a resposta de Deus através das tuas orações. Esta campanha está aí, mas é apenas uma campanha de tantas que virão. Mas se você não mudar as tuas atitudes, se você não respeitar mais o teu marido, e se teu marido não te tratar como uma joia preciosa, nada vai acontecer. Mas se vocês se tratarem como um casal, é bem verdade que vai ter falhas, que não existe casamento perfeito, mas existe um Deus que torna a relação perfeita. Aprendendo a se respeitar, aprendendo a se amar. E acima de tudo você vai ver o trabalhar de Deus na tua vida, no teu casamento. Amém? Quero deixar aqui o contato da missionária Andinha. Missionária Andinha, que também grava os áudios do áudio, é embaixadora de Cristo. Uma pregadora da palavra do Senhor. Uma bênção ela. O contato dela é o 027 9 na frente 9756 2035. DDD 027 9 na frente 9756 2035. Amém? Também quero deixar o contato da minha queridíssima amiga, pregadora promissora da palavra, uma jovem cheia do Espírito Santo e que prega, que é uma bênção, que é a missionária Kiliane Fernandes. DDD 061 9 na frente 9303 7365. Amém? DDD 061 9 na frente 9303 7365. Também quero deixar o contato da missionária Sara. Glória a Deus. O contato dela é o 047 9658 0887. 047 9658 0887. E também quero deixar o contato da dirigente desta campanha, a pastora Liamara. DDD 045 8834 4130. DDD 045 8834 4130. E assim eu termino o áudio de hoje do Bíblia na Mão, Palavra no Fogão, dizendo que, como eu prometi, por esses dias vou estar gravando um vídeo, amém, falando sobre idolatria gospel. Que Deus te abençoe, fica em paz, em nome de Jesus, e que Deus te abençoe. Amém, Jesus.